Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Sheila Barbosa, sou psicóloga e hoje a nossa live está um pouco diferente, está nesse horário da manhã, né, 10 horas da manhã, porque hoje nós vamos fazer uma live ao vivo, juntamente aqui com o professor Adriano, psicopedagogo. A gente vai estar falando sobre bullying, né? O bullying que assusta tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes. Hoje é esse o nosso tema, cultura do bullying. Não! Eu quero paz. Para isso, nós vamos estar recebendo aqui o nosso professor Adriano. Bom dia, pessoal. Fonte, que ele vai estar falando sobre essa cultura do bullying. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? O que a gente pode estar fazendo para estar acrescentando nas escolas municipais, estaduais, em relação ao bullying? Como preparar, né, a sociedade para isso? As crianças que sofrem bullying, como elas se sentem? E para isso nós vamos estar recebendo aqui o nosso professor e amigo Adriano Fontes. Bom dia, Adriana Malta, que já entrou aí para assistir nossa live. Bom dia, Adriano. Andréia Malta, seja bem-vinda, querida. Bom dia. A Andréia, irmã da Adriana Malta, é professora. A responsabilidade, hein? Gemima também, olha só a turma boa. Gemima é professora. Eu vou tentar passar alguma coisa aqui que a gente assim, acredita, né, saber que é muita informação, muita coisa, e não adianta a gente falar do bullying em si antes de você a gente abordar, né, a questão de quem sistematizou o termo bullying. Por que bullying? Eu já escutei muito falar, até na época que eu estava lá trabalhando. Sim, a gente vai estar falando sobre isso, mas primeiramente eu gostaria que o Adriano ele se apresentasse. Meu Deus. Só A gente é muito amigo, então a live vai ser bem descontraída. Eu sou uma pessoa muito tímida, tá, gente? Então assim, não esquenta não, tá? Vai ter hora que vou atropelar um pouco, a Sheila vai dar, pera aí, rapaz, vai devagar, hein? Pode falar, Adriano. Sou Adriano Fontes. O que você quer de mim? Tudo mesmo? Toda informação? Vou ficar lá em todo só aqui só informação, gente. Tá. Adriano... Brincando, aqui é pra descontrair um pouco. Adriano Fontes, você é o pai do Bernardo. Isso aí, sou pai do Bernardo. Ele está dentro do espectro do autismo, só que assim, eu venho conversando com a Sheila com relação a isso. Não é a deficiência que vai fazer que meu filho seja alguém. Ele é Bernardo. É um ser humano como outro qualquer. Sou pai do Bernardo, sou formado em História. Fiz alguns cursos na área por conta dele. Hoje eu sou psicopedagogo. E em breve, neuropsicopedagogo. Porque indiretamente ele me influenciou, porque eu queria... eu tenho um filho especial. E como é que eu vou, pai, como é que eu vou lidar com esse filho que tem essa deficiência? Então eu procurei me especializar numa área que eu pudesse estar ajudando ele em casa. E não só ter que pagar terapeuta para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Eu sou um tipo de pessoa que eu quero, mesmo que eu pague um terapeuta, eu quero saber o que ele está fazendo para me poder também estar ciente daquilo que eu possa também estar contribuindo em casa. Eu sou um pai diferente. Eu sofri, entre aspas, assim, um tipo de bullying quando eu ia em reunião de pais e só tinha mãe. Aí a pessoa dizia, o que está fazendo aqui? Cadê a mãe? Você é separado? Então assim, as pessoas hoje em dia estranham quando tem um pai presente com relação ao acompanhamento de um filho considerado, a Sheila sabe que eu gosto de falar muito desse termo, o atípico, né? Que todos têm algum grau de deficiência, então assim, ninguém é normal. Ninguém é normal. Generalizando. E como se fosse também a criança neurotípica. Então assim, quando você vê a presença de um pai, é muito estranho. Então assim, sou formado em História, estou fazendo agora após neuropsicopedagogia, sou formado em música, sou formado em outras coisas também. Tudo voltado para essa área. Tenho a formação em Arqueologia. Larguei a Arqueologia para estar me envolvendo nesse mundo por conta do Bernardo e por questões financeiras e outras questões, eu acabei, e acho que Deus também proporcionou isso. Eu realmente me focar mais ainda na parte da saúde mental e educacional. E estou gostando com relação a isso. E o Bernardo está me ensinando muito. Que bom. Posso continuar rapidinho? Posso? Tá bom. Puxa minha orelha não, tá? E uma coisa interessante, que eu até comentei com a Sheila, o Bernardo era uma pedra. Se você chutar aquela pedra, a pedra ia rolar. Não tinha reação nenhuma. E hoje, ela, convivendo aqui com o Bernardo, ele está vendo que o Bernardo ele tem postura. Hoje ele me ajuda no nosso projeto, né, educacional, que se Deus quiser vai ter, como é que você fala, escola inversa. Inclusão reversa. Isso aí. Então, reverter a inclusão. Ele é uma criança especial que você olha para ele. Já escutei muitas pessoas dizer assim, tu tem certeza que teu filho é autista? Aí eu chegava e falava assim, não, então vou ter que fazer uma tatuagem na testa dele para dizer que ele é autista. Já fui barrado em fila preferencial,
por conta disso, eu ter aquele constrangimento, ter que mostrar o cartão, porque assim, aparentemente ele não demonstra ser uma criança que tem algum grau de deficiência, mas ele é deficiente. É que o meu foco principal não é a deficiência, sim a potencialidade dele. Então assim, a questão de você aceitar e se conscientizar daquilo, você consegue transformar a vida do seu filho e a vida de muitas outras pessoas, não só dos filhos. Maravilhosa essa postura do Adriano, mas eu gostaria de já estar iniciando o tema da nossa live. Ó, tô toda escada, ó. Que eu vou falar um exemplo de uma jovem. Bom dia, dona Marlene. Entrou uma vovó aí especial também. Bom dia. Bom dia. Que não quer mais ir para a escola. Ela é autista, tem uma deficiência intelectual leve. E eu fiquei muito impressionada com o que essa jovem me falou. Que eu faço desse discipulado com alguns jovens e adolescentes que são autistas. E eu pedi para ela falar alguma coisa que ela gostaria que acabasse no mundo e algo que ela gostaria que acrescentasse no mundo, que fosse bom para ela. E ela me falou que ela gostaria que acabasse com o bullying, porque hoje ela não vai mais para a escola, ela está com uma visão... Tudo que fica famoso, ó. Os alunos... Vem, Lu! Ela está com uma visão totalmente distorcida dela mesma devido a ter sofrido muito bullying. Oi, pessoal. Vai? Oi, pessoal! Luísa está estudando aqui com o professor Adriano. Né? Então é esse tipo de situação que a gente encontra, né? Não somente as nossas crianças com deficiência, mas outras crianças que sofrem bullying, ou por ser negra, ou por ser gordinha, ou por ser magra. Então o Adriano vai iniciar falando o que é o bullying, né? E esse processo, por que as pessoas fazem bullying. Então eu gostaria de passar a palavra para o Adriano. Bom dia quem está chegando agora. A nossa live hoje vai ser sobre bullying, tá? Tá a Marina aí, o Rofre, Juarez, sejam bem-vindos, gente. O professor Adriano vai explicar o que é o bullying na escola e quais os principais tipos de bullying que a gente sofre. Vai lá, Adriano, pode falar. Então vamos começar do início. Aqui tem um nome complicado de dizer, que é Dan Wallace. Ele foi um psicólogo que ele sistematizou esse conceito de bullying. Porque ele fez a pesquisa, ele é considerado o cocum nessa área de investigação relacionada ao bullying. Porque aconteceu na Noruega um atentado em 1982 de 3 jovens se matarem. Então isso repercutiu muito na mídia. E isso chamou a atenção dele também, porque essas crianças se matavam. Então isso aí é o ápice do bullying, que muitas das vezes está velado, você se sentir isolado por conta da humilhação, de estar sofrendo. Então assim, eu não tenho saída, ninguém gosta de mim, eu não me amo, então por que eu estou fazendo parte dessa vida, dessa sociedade? Então eu me torno insignificante com relação ao meio que eu vivo. Então a melhor forma de eu acabar com essa dor dentro de mim é o quê? É eu tirar minha própria vida. Então isso chamou a atenção dele, ele passou a fazer alguns estudos com relação a isso e a sistematizar, e ele foi o pioneiro nessa área, e deu o nome de bullying, que não tem uma tradução específica para o português, que é intimidação, violência para essa pessoa que sofre. Então assim, ele lançou um livro, Bullying at School, Bullying na Escola, que foi publicado em 1993 nos Estados Unidos também. Então ele definiu o bullying como bullying ou vitimização da seguinte forma geral: um estudante está sofrendo bullying ou sendo vitimizado quando é exposto repetidamente e durante um tempo às ações negativas de um ou mais estudantes. Aí eu tenho experiência também na escola. O que realmente é bullying? Todo bullying é uma violência, mas nem toda violência é um bullying. O que eu quero dizer com isso? Para ser configurado bullying, eu tenho que estar em pares. Então, são a mesma faixa etária, são pessoas, alunos. Então isso caracteriza um princípio do que ele sistematizou com relação ao bullying. Qual é a outra característica? A frequência dessa humilhação que essa pessoa sofre. Então hoje eu brinquei com a Sheila, chamei a Sheila de, vamos lá, nariguda. Foi só hoje, eu brinquei com ela. Isso não vai configurar bullying. Agora se eu fizer isso sistematicamente, todo dia, vai nariguda, nariguda,
Não, pessoal, não que isso vai pegar agora na chamada de nariguda, tá? Só estou dando um exemplo, tá? Que pode acontecer e criar isso aí no nosso meio e chamar de nariguda, mas não é isso. Então, a sistematização do ato é que vai configurar o bullying. Então, assim, hoje eu brinquei com a pessoa com algum tipo de ofensa, não fiz mais, não é bullying. Então, a sistematização dessa ofensa vai configurar o bullying. O que mais eu posso falar com relação a isso? Sim, eu gostaria que você exemplificasse, né, alunos que sofrem bullying na escola, se você já passou por alguma situação de pessoas tentarem suicídio, porque tem uma visão distorcida dela mesmo, devido ao bullying, né, que sofre nas escolas. Porque o bullying é muito presente nas escolas. Até aqui onde eu moro em Realengo, teve o caso aqui de uma escola que eu não me recordo o nome, de um aluno repercutiu mundialmente, que ele entrou na escola e fez uma chacina. Na Taça da Silveira. Isso, na Taça. E isso repercutiu tanto que hoje existem leis estaduais com relação a isso, a conscientização, fazer um trabalho de conscientização na escola para evitar esse tipo de coisa. E eu não tenho certeza, mas acredito que ele tinha algum grau de deficiência. Então ele alimentou isso porque ele sofria o preconceito dos colegas dos iguais na escola. Então essa repetição de humilhação que acarretou no futuro, eu vou me vingar. Isso é uma das consequências do bullying, tá? Você querer se vingar com relação ao que você sofreu na escola. E por que isso acontece muito na escola? Vamos antecipar. Como é que é a estrutura familiar desse aluno? Porque o que sofre bullying ou o que faz o bullying? Ambas as pessoas, mas principalmente aquele que pratica o bullying. Porque muitas das vezes a pessoa que pratica o bullying, ele está passando por algum problema financeiro familiar, separação dos pais, ou até mesmo a aceitação, e é muito difícil você ter um filho especial e o casamento se manter de pé. Então assim, estou falando isso em relação a quem sofre bullying, mas também pode estar praticando bullying. E até que na literatura fala, às vezes você pratica o bullying para você se resguardar e se proteger. Então eu vou passar a imagem de valetão para não sofrer o bullying. Mas o agressor, aquele que faz um bullying, muitas das vezes ele vai refletir aquilo que ele passa em casa, na escola. E quem vai sofrer esse tipo de consequência? Aquele considerado muito mais fraco do que ele. Então o agressor, muitas das vezes, ele sofre um tipo de agressão em casa. Pode ser a agressão física, pode ser a agressão psicológica, uma morte também. Então assim, a criança ou adolescente, ele não consegue trabalhar a sua emoção com relação a isso, então vai extravasar isso na escola. Então ele vai até alimentar um pouco o ego dele, sacrificando os outros colegas ditos inferiores. Eu presenciei isso na escola e por conta disso eu passei a fazer um trabalho na escola de conscientização. Isso é maravilhoso. Isso é primordial. Por quê? Porque a partir do momento que você vai conscientizar os alunos, ele vai olhar o outro que é diferente, um olhar mais, como posso dizer, com mais empatia. O estranho te chama atenção. Então, como o início dela fala com relação às crianças com deficiência, então o diferente, aquele que é gritante, ele chama muita atenção com relação a isso. Então assim, se eu não conheço aquela criança, não sei porque ela é assim, então para mim é um alienígena. Então eu vou fazer brincadeiras desagradáveis. E uma das características também do bullying é a intenção. Não é porque eu passo por algum problema em casa que eu vou ter que extravasar isso na escola. Eu faço porque eu quero fazer, não é porque eu sou o coitado, é porque eu passei por uma situação em casa e vou fazer isso na escola para me satisfazer aquilo que eu não tenho em casa. Alimentar aquele ódio que eu tenho e vou extravasar no mais fraco, tá? Mais alguma coisa? Sim, realmente a situação do bullying, você vê que a pessoa que pratica o bullying, ela quer esse posicionamento de eu sou forte, eu que mando aqui, né? A gente vê que também são pessoas que precisam de tratamentos psicológicos. A Priscila está fazendo uma pergunta aqui, Adriano. Ela está perguntando se a indiferença também é um bullying. Com certeza, que aí no caso é considerado bullying social. Fala os tipos de bullying, né? Então, vou entrar nisso. Então, tá aqui os principais tipos de bullying. Eu assisti recentemente um vídeo e foi dividido 8 tipos de bullying. Só que assim, eu vou falar alguns aqui, senão fica muita coisa aqui. O principal dele é o bullying físico. O que é o bullying físico? Você é o valentão, o agressor, você vai pegar o mais fraco dali e você vai dar chute, vai empurrar, vai cuspir e outras formas com relação ao bullying físico.
Tem um bullying verbal, no qual você vai ofender essa criança, chamar ela de gorda, feia, ou muitas vezes eu já escutei de uma criança falar: isso aí, mãe, é o meu coleguinha da sala que é retardado. Então assim, a falta de conhecimento, de conscientização, principalmente do adulto, que a criança ela não é preconceituosa. Quem é o preconceituoso com relação a isso é o adulto que vai ensinar a criança. Então a criança ela não nasce com isso arraigado. Então ela vai aprender. E aprende com quem? Com o adulto. O bullying psicológico, que você vai estar ali mexendo com o emocional dessa criança, com ofensas também. E o pior de todos é o cyberbullying. Eu até tive uma experiência com isso na escola, com relação a proporção que isso vai se propagar é muito rápido. Então assim, que é no caso o bullying feito pelas redes sociais, pela tecnologia. E você, a questão aqui, fez a pergunta mesmo? Foi a Priscila. A questão, esse que você falou, é o bullying social, que é a exclusão dessa pessoa. Então assim, você não vai se enquadrar a esse clã cultural. Então, como você não se enquadra aquele modelo socialmente permitido, então eu vou te excluir. Então, acho que o bullying social é um dos piores, porque e quando você se sente a exclusão, porque a escola é o seu primeiro contato social. Então, quando você se sente excluído desse meio social, então você vai, como a Sheila fala, vai ressignificar a sua vida de uma forma negativa. Então, você vai se olhar como uma pessoa não pertencente àquele meio. Se eu não pertenço àquele meio, para que eu vou fazer presente esse meio? Então, e disso vai configurar o quê? O suicídio. E eu estava lendo... Automutilação também. Mas aí na questão da automutilação, muitas das vezes, essa criança ela não sabe lidar com essa situação, então faz isso para chamar atenção. Eu tive muitos alunos assim, Sheila, com relação a isso. Então, me chamou a atenção porque eles iam para a escola de casaco, e como eu tinha um pouco mais de liberdade com eles, com os pais, eu chamava, conversava e eles mostravam. Então é uma forma de... Eu perguntava: por que vocês faziam isso? É uma forma de extravasar aquela dor que eles sentem. Então, quando eles se cortam, mesmo que não sendo profundo, parece que alivia aquela dor que eeles têm. Muitas das vezes, eles têm vergonha de falar com os pais, não tem segurança. Eu tive alunos que fizeram como posso dizer, a opção não é... fugiu a cabeça agora aqui, a escolha sexual. A opção sexual... E não poderia falar isso com os pais, e sofriam um bullying na escola. Então uma forma deles poderem se extravasar com relação a isso era o ato de se cortar. Então assim, é muito importante manter um diálogo com os nossos filhos, mostrar segurança e confiança, porque muitas das vezes eles não falam conosco por medo de ter algum tipo de retaliação também. Sim, tá? Só fechando essa questão dos principais tipos de bullying, tem o bullying material, que é quando aquele valentão vai pegar o material do seu colega e vai quebrar, vai rasgar, vai jogar fora. E o bullying moral também, que está associado aqui à difamação dessa criança vista como inferior, a pessoa agredida. Sim, não, é interessante. Eu queria só falar aqui o que a Isabel colocou. Meu filho foi agredido fisicamente, verbalmente, ameaçado até de morte, psicologicamente. Ele não gosta de sair, e principalmente sozinho. A Isabel tem 2 filhos que também estão dentro do espectro autista. Olha que coisa grave, olha o que o bullying causa na vida das pessoas, né? As pessoas a gente luta tanto, né, Adriano, para falar de inclusão, vamos preparar o mundo, e quantas das vezes a gente encontra uma situação dessa? Que aí como nossos filhos vão sair? Eles têm medo. E a gente falando de bullying, de vários aspectos aqui emocionais, de problemas familiares, de problemas financeiros, mas eu gostaria que você entrasse mais no bullying para pessoa com deficiência, porque é muito, né? E como a gente poderia fazer um trabalho de conscientização, de esclarecimento dentro da escola? Isso aí, mas antes de eu tentar transmitir algo, eu gostaria também passar para vocês que o bullying ele é uma tríade. Então, quem são os participantes dessa tríade? É o agressor, que a gente já acabou anteriormente falando, a vítima e a testemunha. Então, assim, essa é a tríade que compõe o triângulo, né, do bullying. O agressor, por ele ter um histórico familiar negativo, e vai praticar esse ato
na vítima, que é considerada a pessoa inferior, e tem as testemunhas. E muitas das vezes essas testemunhas não fazem nada porque com medo de sofrer o mesmo ato. Então existem dois tipos de testemunhas. Aquela com medo de sofrer o bullying também, e aquela que incentiva o bullying porque acha engraçado. Só que o bullying é uma coisa séria, e existem leis estaduais, até mesmo a própria Constituição, que aborda não especificamente sobre bullying, mas a questão da família, da comunidade e da escola, dar suporte emocional, educacional para essa criança, com que não ocorra nenhum tipo de agressão ou violência contra ela. Então, tanto a responsabilidade do Estado, da escola, da comunidade em si, da família, resguardar essa criança. Eu vou até abordar um pouco mais à frente. Mas isso acontece nas escolas? Esse trabalho? Ou só, tipo assim, o professor que tem boa vontade e faz uma palestra, como você está fazendo, ou existe... Assim, pela minha experiência, existe escolas e escolas. Existe escola realmente que faz um trabalho com relação de conscientização, com relação ao bullying. E eu trabalhei numa escola no qual eu fui a única pessoa que me conscientizei. E qual foi a forma que eu pude alcançar para estar conscientizando os alunos e principalmente os professores e os responsáveis. Porque existe a tríade com relação ao bullying, mas também tem que ter essa junção da escola, a comunidade e principalmente a família. Porque o que vai descaracterizar esse tipo de agressão? É a conscientização. É um trabalho de conscientizar, que eu acabei falando anteriormente. Ele é diferente, ele é estranho. Mas todo mundo é igual. Mas e se todos fossem iguais? Como é que seria a nossa vida? Então, tem que conscientizar e trazer para esse ser humano a empatia, o respeito. Isso é importante para que não tenha a consequência de coisa mais grave com relação à prática do bullying. Porque uma coisa é importante, o agressor, muitas das vezes, ele precisa de ajuda. E realmente ele precisa de ajuda. Então, punir o agressor, muitas das vezes, você está o quê? Fortalecendo aquela raiva, isso, aí continuar a praticar o bullying. Então, punir não é legal, mas sim conscientizar. Tá? Então, se faz necessário um trabalho nas escolas de conscientização, de preparar os professores para eles poderem perceberem no ambiente escolar se algum aluno está sofrendo algum tipo de bullying, que com frequência, e não só o professor, mas toda a equipe pedagógica da escola, desde o pessoal dos serviços gerais, administração, parte pedagógica, incluindo os professores, coordenadores, direção, para ficarem alerta com relação a isso e tentar cortar o mal pela raiz. Na escola que eu trabalhei, a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização através de quê? Envolver esses alunos a fazer um trabalho em conjunto. Então, às vezes, eu escuto assim, professor, eu não vou fazer trabalho com aquela esquisita. Aí eu pergunto, mas por que tu está chamando de esquisita ela? Ah, professor, como é que ela é estranha? Então, assim, era uma aluna com síndrome de Down e ela achava ela esquisita por conta das características físicas. Então, assim, o que eu fiz? Não, vou explicar para esses alunos por que ela é esquisita. Ela não é esquisita. Ela tem uma diferença no cromossoma e por conta disso ela nasceu com umas características físicas diferenciadas. Só que é um ser humano como outro qualquer. Então, a partir desse momento que eu passei a fazer a conscientização daquele que é o diferente, e na verdade eu também sou diferente, então, assim, houve uma aceitação muito maior na escola. Então, até hoje não esqueço que essa aluna que sofreu o bullying, e até fizeram um cyberbullying com ela, pegaram o desenho de um dragão e colocaram o rosto dela. E nesse trabalho que a gente foi fazer na escola, eu pedi autorização da mãe por essa imagem no dia da culminância da apresentação. Então, assim, e a pessoa que fez esse cyberbullying com ela, veio comigo, em particular, conversou, professor, eu posso falar em público e pedir perdão a ela? Então, assim, depois desse trabalho que a gente fez de conscientização, esse aluno, o agressor que fez esse tipo de cyber, ele em si, ele teve conseguir construir nele a empatia e reconhecer que ele errou com uma colega, que não era uma brincadeira e não era legal. Então, assim, isso é importante, você conscientizar o aluno de que aquele que é diferente não é diferente. Então, assim, ele teve uma coisa marcante comigo numa das aulas. Eu sempre trabalho com os alunos
a leitura. Então a sala de aula é formada não de um modo tradicional, mas você sentado um do lado do outro, para tirar aquela coisa da autoridade. E essa aluna sentou do lado de uma colega. Então, mas eu fiz isso mesmo para estar incluindo ela aí na turma, para estimular leitores dela, a percepção. E ela teve dificuldade de ler. Aí o que aconteceu? Tinha um lugar vago da cadeira ao lado dela. Então veio uma colega, sentou do lado dela, e as duas que estavam do lado dela ajudaram ela na leitura. Então isso foi emocionante, porque você vê aí o trabalho de conscientização que a gente faz na escola e o reconhecimento desse trabalho. Porque antes praticavam bullying com essa aluna. E a partir daquele momento que foi feito um trabalho de conscientização, houve o que? Essa empatia, e os colegas passaram a ajudar. Então, quando acontecia qualquer coisa relacionada a alguma prática de bullying, eles entravam em contato comigo, entravam em contato com a direção, avisavam, está acontecendo isso, fulano de tal. Então, a gente criou uma equipe de proteção daqueles alunos que precisavam do nosso apoio ali, tá entendendo? Isso estou falando de alunos especiais. Eu tinha nessa escola aluno com Asperger, com síndrome de Down, DI, deficiência física. DI é deficiência intelectual. Isso. DI são os alunos com deficiência intelectual. Então, depois desse trabalho feito de conscientização, o bullying na escola ele caiu muito. E aquele que praticava a agressão, que os colegas deixaram de ter o medo, deixaram de ser o quê? A plateia. E ficar só como testemunho observando. Então eles passaram aqui, eu não vou bater de frente com ele, mas tem um adulto que eu vou conversar com ele para poder cortar esse mal. Maravilhoso. Pode continuar. Posso continuar? Ah, Jesus! Então, que eu falei que é importante, não só com relação ao bullying, mas a conscientização. E eu até cheguei a falar com a Sheila. Inclusão e bullying. Às vezes a gente para dizer assim, não, isso não tem muita coisa a ver, não, mas tem. Quando você faz um trabalho de inclusão realmente e de conscientização nessa comunidade escolar, e o diferente, você trazendo para essa comunidade, principalmente para os pais, que são os mais preconceituosos com relação a isso, que orientam seus filhos. Você abordar a questão da inclusão, mostrar que o diferente tem que ser incluído, porque aquele que é dito neurotípico tem um tipo de dificuldade. Eu tive alunos com dificuldade de aprendizagem, não por conta que ele tinha um grau de deficiência, mas porque era de pais separados, sofreu algum tipo de abuso sexual. Então assim, não conseguia focar e o rendimento escolar caía muito. E tem uma parte importante também para falar aqui, por que acontece o bullying? Então aqui eu coloquei alguns pontos aqui. Um deles principais, que hoje na atualidade acontece muito, é a falta de limite que os pais colocam com relação aos seus filhos. Muitas das vezes é porque o pai tem que trabalhar, a mãe vai trabalhar. Esse mundo que a gente vivencia hoje, esse mundo capitalista, a mãe e o pai tem que trabalhar para poder suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Então assim, muitas das vezes o filho só vai ver o pai e a mãe à noite. Às vezes o pai sai para trabalhar, o filho está dormindo. Então como é que eu vou compensar a minha ausência? Então eu vou fazer aquilo que ele quer, vou dar aquilo que ele quer. E muitas vezes o estar sempre mimando o seu filho não vai ajudar muito ele no futuro. E hoje em dia a gente vê isso. Crianças que ficam o tempo todo na tecnologia. Isso, além de ser prejudicial para o seu físico, vai também atrapalhar o seu desenvolvimento cognitivo. Carência de um modelo de educação que seja capaz de associar a autorrealização com as atitudes socialmente produtivas e solidárias. Tá? Então, assim, tem que ter um projeto educacional voltado para essa conscientização com relação à prática do bullying. Então, a escola, como é o segundo local de inserção dessa criança no meio social, então a escola tem que estar bem preparada com relação não só como bullying, mas como questão de inclusão, com outras questões de práticas racistas. Tá? Então, assim, a escola, como é o meio social dessa criança, você tem que estar bem aparelhada com a sua equipe para poder estar trabalhando com relação a isso. E uma outra, que eu até cheguei a falar com vocês, uma outra coisa que causa também a questão do bullying é a vivência de dificuldades momentâneas. O que pode ser essa dificuldade momentânea? Questão financeira, separação dos pais, tá? A própria exclusão dessa criança no seio familiar, de não aceitação por ser diferente. Eu planejei ter um filho normal, mas veio assim que Deus quis até mesmo para a gente poder amadurecermos como ser humano.
Aí eu vou dizer que essa criança não é bênção de Deus. Como é que está a nossa sociedade hoje em dia, gente? Hoje falta aqui muito nos corações, empatia e amor. Então, essas crianças que têm experiência, um fruto, são anjos aqui na Terra, que vão dar exemplo a gente o quê? De empatia, de amor, de sensibilidade. Então, assim, praticar um ato tão horrível com esse ser humano é um crime. Exatamente isso, é um crime, e a gente tem que ver os dois lados. Esse trabalho de conscientização seria muito importante para você trazer a família, trazer aqueles que sofrem bullying, tratamento psicológico, e aqueles que praticam também, que muitas das vezes podem estar sofrendo bullying e ver o mais fraco, quer humilhar, quer fazer esse tipo fazem esses tipos de bullying, né, qual o Adriano falou. Agora eu gostaria que o Adriano falasse sobre as consequências do bullying. Vamos lá, consequências do bullying. É complicado, né? Mas uma das consequências do bullying, ela que é especialista na área, vai afetar diretamente a sua parte emocional. Então, quando você se sente, você não tem como se defender, não sabe se defender com relação à prática do bullying, você vai se isolar desse meio que vai te excluir. Então, muitas vezes você não vai falar com o pai, então você vai ficar trancado dentro do seu quarto. Então, mente vazia é poço de muita coisa. Mente vazia, oficina. Isso aí. Então, você vai imaginar o quê? Que você é uma pessoa que não tem amor. É uma pessoa que eu estou fazendo aqui? Vou pensar em tirar minha vida. Então, assim, uma das consequências uma visão distorcida dela mesma. Isso. Porque você se vê inferior a isso e as pessoas não te amam. Então, o ápice do bullying é o suicídio. Mas tem a questão da depressão. Vai se criar um grau de ansiedade muito grande, um trauma emocional muito grande. E isso, para você trabalhar, vai levar tempo para essa criança. Tem uma mãezinha que falou aí que o filho não quer sair de casa. Por quê? Porque cria aquele medo de sofrer novamente aquele ato. Então, assim, as consequências do bullying é muito séria. Então, a gente vai frisar muito aqui com relação a isso, para evitar esse tipo de consequência com relação ao emocional dessa criança, principalmente das crianças com deficiência, que eu até me espantei, que eu achava que o grau de suicídio era do adolescente que não se enquadrava a opção sexual, e eu li que o maior índice de suicídio são das crianças das crianças com algum tipo de necessidades especiais. Então, assim, porque eu sou uma pessoa dita neurotípica, eu sei lidar com esse tipo de agressão. Agora, uma pessoa que tem certo grau de deficiência, como é que ela vai lidar com isso? Como é que eu vou me proceder diante de uma situação que eu não sei me defender? Então, muitas das vezes, a saída que ela tem é essa. Então, eu fiquei espantado, Sheila, com relação a isso, que o grau de suicídio das crianças com deficiência é muito grande. Então, temos que ter trabalho de conscientização. Vamos fazer palestra, vamos ler sobre bullying. Sim. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Jorge, que está entrando aí. Bom dia, Paulo. A Duda Rodrigues está perguntando o que fazer para ajudar uma criança que sofre com isso. Então, assim, nesse contexto, quem pergunta mesmo? Duda Rodrigues. Duda, você tem que fazer um trabalho de conscientização. Infelizmente, para todos, existe uma lei aqui que dá respaldo, mas o que a lei, até depois eu vou abordar aqui, que eu não gravo essa questão de lei não, que você tem que acionar o conselho tutelar, acionar a polícia, fazer um BO, que bullying é crime. Então tem que frisar muito bem isso, bullying é crime, tá? E o que a lei estadual aqui do Rio de Janeiro, ela põe com relação a isso, é preparar uma equipe para conscientização na escola. Com relação ao seu filho, tem a Sheila aqui que é especialista na área, um acompanhamento psicológico, é muito importante. E a conscientização também dos pais, fazer um trabalho e mostrar para o seu filho, não sei que tipo de bullying ele sofreu, mas mostrar que ele é uma pessoa capaz. Fortalecer a identidade dele. Isso aí, fortalecer a autoestima do seu filho. Isso é a principal objetivo que você tem que fazer com ele, tá? E além disso, conselho tutelar, polícia, e se for na escola,
ir na direção, conversar com a direção para a direção tomar algum tipo de atitude com relação a isso. Não de punição com esse agressor, mas de orientação e saber o motivo do qual ele está praticando esse tipo de ato, tá? Mais alguma coisa sobre bullying? Tem muita coisa sobre bullying aqui, mas eu gostaria de estar passando por vocês aqui. Eu até falei aqui sobre a questão da lei. Vou ler alguns trechos aqui. A Duda está falando aqui que ela tem uma filha com deficiência e ela ainda é pequena. Tenho muito medo de sofrer com isso quando ela crescer. Isso aí é um medo que todo mundo tem, mas foi o que o Adriano falou aqui. Você fortalecendo a identidade da sua filha, você mostrando quem ela é, né? E a gente fazendo esse trabalho eu sei que é um trabalho de formiguinha, de conscientização, de esclarecimento dentro das escolas, dentro do nosso município, dentro de casa, começar dentro de casa, com a inclusão, falar sobre isso. Eu acredito que a gente consiga alcançar um excelente êxito, né, com relação ao bullying. E uma coisa importante que a Sheila falou aqui, Duda, antes da gente cobrar do outro, a gente tem que olhar para nós, porque nossos filhos são nossos espelhos. Então, se você demonstrar insegurança, a sua filha vai ser insegura. Se você demonstrar que você é fraca, a sua filha vai ser fraca. Então o que você tem que fazer? Fortalecer primeiro você, perder esse medo, porque o filho, a gente tem que educar ele para a vida. Ainda mais um filho com deficiência, a gente que realmente, a gente tem aquele medo. Mas se a gente não passar segurança para os nossos filhos, ele vai para a sociedade inseguro. Então como é que ele vai se proteger se dentro da sua casa, que é seu primeiro contato social, tem esse tipo de esfera? Então como é que ela vai se comportar fora dessa esfera familiar? Então eu acredito que primeiro você tem que se fortalecer e passar isso para sua filha, tá, Dora? Sim, a Natália Reis está falando aqui, um trabalho de empatia, isso. O Adriano falou sobre empatia, existem dinâmicas, né, que a gente faz em escola, de colocar a criança no lugar daquela pessoa que tem deficiência. Olha como é andar de cadeira de roda. Tem dinâmica que a gente coloca vendo os olhos, como uma pessoa cega não enxerga, como é difícil. Então a gente já faz esse trabalho de conscientização com crianças, né? Que ela possa se colocar no lugar do outro. A Cira está falando, começa na família o fortalecimento. Exatamente. Muitas das vezes a família, ela fortalece essa identidade, ela levanta a autoestima dos filhos, mas mesmo assim a criança sofre bullying, fica triste. É um trabalho que tem que ser feito com continuidade nas escolas e dentro da família. Eu sempre falo dessa aliança entre família e escola, andarem juntos, não só para a inclusão, mas para a gente evitar esse tipo de bullying, de a gente mostrar que todos são importantes, que devemos ter empatia sim. E uma coisa importante, complementando o que a Sheila falou, essa questão da empatia. Quando a criança tem uma base familiar fortalecida, estou falando de estrutura, pai e mãe não, mas quando ela é educada a ser uma criança neurotípica ou atípica, fortalecida emocionalmente, então qualquer tipo de bullying que ela vai sofrer, ela estando fortalecida com a sua autoestima, basicamente ela não vai sofrer tanto com isso. Vai conseguir passar por cima disso. Então assim, é primordial esse fortalecimento. Mas antes de tudo, você trabalhar, que eu vou estar sempre frisando aqui, a Sheila também, a questão da conscientização. Só a conscientização vai trazer a clareza do conhecimento para essas pessoas, e a partir daí a gente vai poder diminuir ou extirpar esse mal na nossa sociedade. Qualquer mal que tiver na sociedade, se não tiver um trabalho de conscientização, ele não vai perdurar. Infelizmente a gente tem que ter a lei para validar esse tipo de prática, validar no sentido de você acabar com ela e impor à sociedade de respeitar essas leis para que não ocorra. Infelizmente, isso, como eu falo, a questão da lei da inclusão, não haveria, se existisse empatia no ser humano, não existiriam as leis. As leis é para quê? Para normatizar aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Então assim, a conscientização é o principal caminho com relação a isso. Exatamente. Até mesmo nós adultos, quando a gente se conhece muito bem, não é com qualquer coisa que vão falar da gente
que a gente vai aceitar. E isso fica também validado para a criança, de você mostrar para o seu filho quanto ele é importante, quanto ele é inteligente, quanto ele é bonito. Marlon tá ouvindo, Marlon, beijão. Entrou o Cosme aqui também, que está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Nossa live sobre bullying. Então o autoconhecimento começa aí, né? De você falar para o teu filho realmente quem ele é. Exatamente, sim, de uma luta constante. E uma coisa que eu gostaria de falar para você, que muita gente fala assim, é bullying, fica por isso mesmo. Não, eu andei pesquisando, então assim, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Leis referentes ao bullying. Então, temos aqui na Constituição, no artigo 227, que eu até comentei no início, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não está aqui bullying, mas vocês percebem que no artigo 227 deixa bem claro que essa criança ela tem que estar resguardada de qualquer tipo de violência, principalmente o bullying. Temos também no Estatuto da Criança, no artigo 5º, que também vai ressaltar essa questão da obrigatoriedade da participação da comunidade e da família na proteção dessa criança. Então, colocar, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, a seus direitos fundamentais. Então, no Estatuto da Criança deixa bem claro também com relação a isso. Não coloca aqui, como eu havia falado, o termo bullying, mas qualquer tipo de discriminação, crueldade, violência é repudiada também no Estatuto da Criança. Temos também na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, que vai estabelecer também em seu artigo 3º, que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre os quais o do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Já deixa bem claro a empatia ao próximo, o respeito. Então assim, não é porque eu sou diferente que eu vou ser zoado, vou ser xingado, vou ser pisoteado. Eu tenho que respeitar porque é ser humano, independente de ser neurotípico ou atípico, tá? E para isso, para manter o quê? Um ponto de equilíbrio e fruição do direito dessa criança. E continuando aqui na questão da lei, é interessante, a escola deve propiciar a reflexão sobre os valores fundamentais e estimular as práticas de respeito ao bem comum para a convivência em sociedade, como eu havia falado anteriormente. Então, o meio social que essa criança vai vivenciar, primeiramente, é a escola. Então, esse meio tem que estar preparado para que essas crianças possam ter a empatia, o respeito, o amor ao próximo e se olharem como seres humanos. Tá? Tem um código do Conselho Nacional de Educação também, através da resolução 1 de 30 de maio de 2012, que também vai tratar sobre essa questão que está relacionada aqui. Para serem aprendidos na prática, precisamos reconhecer a grandeza dos pequenos momentos do cotidiano que oferece oportunidade para consolidar esse olhar do eu com os outros, a empatia, e estimular ações que concretizem os valores fundamentais, o amor, a empatia e etc. Tem também aqui na legislação, eu sei que isso aqui é uma questão chata, mas é bom passar para vocês, que vai frisar que tem respaldo legal com relação a isso. Nota-se, pois, que a legislação nacional direciona os estabelecimentos de ensino no sentido de promoção de relacionamentos colaborativos e solidários, zelando pela integridade das crianças e dos adolescentes e por seus direitos e deveres. O crescente índice de ocorrência do bullying nas escolas engessou a criação de uma legislação específica no sistema normativo estadual, com vista à prevenção de prática desta natureza. Então tem aqui a Lei Estadual 3.441, de 11 de julho de 2000, que instituiu o Programa de Prevenção da Violência nas Escolas para a implantação prioritária nas unidades da rede pública estadual que apresentavam maior índice de violência, apresentado com os objetivos: formar a comissão
de prevenção da violência nas escolas, desenvolver ações educacionais e valorização da vida, aumentar o vínculo estabelecido entre a comunidade e a escola, que é primordial, garantir a formação de todos os integrantes da equipe técnica, que eu havia falado anteriormente. Então você tem que preparar essa escola para poder lidar com esse tipo de situação. Então a escola preparada para esse tipo de situação não vai ter bullying. Então uma escola despreparada que vai acontecer essa prática de bullying, como nós vemos com muita frequência nos Estados Unidos. Então da criança chegar na escola e sair matando. Mas por que ele faz isso? O que ele sofreu anteriormente? E ao matar aquelas pessoas que muitas das vezes não praticaram bullying, mas de forma a se vingar, ele no final acaba tirando a sua vida. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de falar, agora o Adriano está falando aqui das leis, é a pessoa que cresce respeitando as diferenças, é um ser humano mais saudável emocionalmente. Porque ele se aceita, então ele pode aceitar o outro. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas deficiências. Então quando a gente aceita a deficiência do outro, a gente se torna um ser humano melhor. Por isso que eu sou a favor da inclusão. A inclusão é crescimento, não só para a pessoa com deficiência, mas para aqueles que também não têm. E é uma coisa interessante que a Caixeira falou, que muitas das vezes a pessoa com deficiência, ela não se vê como deficiente, ela se vê como ser humano. Elas são ser humano. Tá entendendo? Então eu tenho que participar desse mês só. Por que o outro está me excluindo? Ninguém é melhor do que ninguém. Porque ela falou, todos têm um grau de deficiência. E continuando na nossa peleja da lei, temos lá, ó, a Lei 5.824 de 20 de setembro de 2010. Estabelece a obrigação de notificação compulsória à autoridade policial e ao conselho tutelar, o que eu havia falado com você anteriormente, da localidade por parte das direções dos estabelecimentos de ensino e de saúde. E isso aqui está fazendo muita questão das escolas estaduais, mas a escola particular também pode estar fazendo isso, tá, gente? E tem algo interessante aqui, ó. No mês de novembro de 2011, publicou-se a Lei 6.084, criando o Programa de Prevenção. Oi? Ele está falando prevenção e conscientização do assédio moral e violência nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, em cujo artigo 4º e parágrafo único foi prevista a criação de equipes de trabalho multidisciplinar com a participação de professores e alunos, associações de pais e responsáveis. Então, assim, tem que envolver todos com relação a essa prática do bullying. E a partir do momento que todos estão envolvidos, fazendo parte dessa realidade, vai diminuir muito o bullying. Porque quando o pai se envolve na vida do filho, realmente, quando a escola se responsabiliza em criar uma equipe para amenizar e diminuir essa prática, todos ganham com isso. Você vai ter um ser humano melhor no futuro. E para fechar aqui com relação à questão da lei, no ano de 2012 foi instituído o programa sobre o combate ao preconceito contra a pessoa com deficiência nas escolas da rede pública e privada, por meio da Lei 6.324 de 19 de setembro. Então, assim, existe lei que dá respaldo. Então, assim, as pessoas têm que ter conhecimento dos seus direitos para poder lutar por eles, com relação à questão aqui da lei. Então, é essencial ter medidas de prevenção contra o bullying. Valeu. Olha só, muito obrigado, tá? A Flavinha aí, que também é uma mãe. A Duda também colocou aqui, verdade, me machucar as pessoas, olhar, tratar com pena, olhares com diferenças, as crianças com deficiência. É essa a nossa luta, Duda. Vem com a gente porque a gente quer fazer valer essas leis, né? E tratar tanto daqueles que fazem o bullying e aqueles que sofrem, né? Nós estamos aqui para incluir, para ter um olhar de empatia, não só para as pessoas com deficiência, para todos, né? A gente tem que incluir de todas as maneiras. Eu costumo dizer que inclusão é inclusão de você tá incluindo a pessoa com alguma necessidade específica, tá incluindo aquele que não sabe, informar o que é, trazer essa pessoa para si, fazer esse trabalho de empatia dessas crianças ou adultos, porque até adultos também fazem bullying, se colocar no lugar do outro, né? O Adriano está aqui me mostrando, aqui a Info Reabilita está falando, o problema não é ser diferente, é ser tratado de forma diferente, exatamente isso.
o Adriano vai estar finalizando aqui, falando pra gente como a gente se defender do bullying, como a gente defender o nosso filho, como a gente nos proteger do bullying. O principal ato com relação a isso é você orientar o seu filho e observar sempre o seu filho. Por mais que você tenha uma vida agitada, esteja de olho. Porque você orientando o seu filho, ele vai ter confiança em você. Então o primeiro passo, quando o seu filho, meu filho já sofreu, eu já sofri bullying, você ter essa segurança, essa segurança de você ter confiança no adulto para você poder chegar e falar isso com ele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você evitar esse agressor o máximo possível, tá? Não procurar andar sozinho, estar sempre acompanhado, tá? Não deve mostrar medo a esse agressor, mas tentar demonstrar uma segurança, mesmo estar por dentro, se tremendo todo, mas passar para ele que você não está com medo dele. Você também fazer retratação com a pessoa, com o agressor, não é legal. Pagar mal com o mal não é legal. Então é o que eu falei, avisa o adulto. Na escola, fala com o professor. Se não conseguir falar com o professor, vai falar com alguém da parte administrativa, o pessoal da limpeza, ou com a direção, com a coordenação pedagógica, com algum adulto, para poder estar orientando. Não tenta dar uma de valentão também e querer tirar satisfação com relação a esse agressor. Não procurar, que eu falei com você, resolver essa situação sozinho, tá? E para evitar esse bullying, gente, a gente tem que criar pessoas que sejam capazes de amar, ter transparência, ser sinceras, porque ter respeito ao próximo, ter empatia. Então, quando você cria um ser humano digno de tudo isso, ele não vai praticar o bullying, tá? Então, até numa parte que eu coloquei aqui no final, que achei até interessante essa fala, que coloca aqui, não faça bullying, faça bullying. Então, assim, vamos praticar mais a empatia, mais o amor, e não olhar aquele que pratica o agressor, que faz esse tipo de humilhação, como uma pessoa ruim. Muitas das vezes ele está praticando isso porque está dando um grito de socorro. Então essa foi uma forma negativa intencional de estar fazendo isso, mas uma forma de por favor, estou pedindo ajuda, me ajuda, por favor. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, é muito bom ouvir o professor Adriano. Eu tenho essa oportunidade porque ele é professor da minha filha. A gente está sempre aqui se encontrando, conversando, trocando, né? E Adriano é essa pessoa maravilhosa, um profissional excelente, que já desenvolve esse trabalho há muitos anos, e hoje nós estamos juntos, né? Trabalhando juntos, trabalhando com ideias, aprendendo juntos, fazendo projetos. A gente está de frente para a câmera aqui também, a Chile está pegando aqui pesado comigo, né? Que eu fico aquela coisa, eu sou um cara bem tímido, né? Mas de frente para a câmera, eu fico mais tímido ainda. Então nós vamos estar fazendo muitos projetos bons futuramente. O Adriano faz parte da minha trajetória, como eu faço parte da trajetória da vida dele, da família dele. Nós queremos agradecer cada um de vocês, muito obrigado. Compartilhe essa live. Eu sempre falo que tem tipo um aviãozinho do lado na hora da live para você compartilhar, mas eu esqueço. Mas compartilhe essa live para estar informando que bullying é crime, como a gente ensinar o nosso filho a não praticar bullying. Porque muitas das vezes a pessoa pode estar aqui e praticar o bullying, né? A gente vê adulto praticando bullying, adulto debochando do outro. Então, isso é crime, tá? Ele falou aqui algumas características para caracterizar o bullying. E é isso, a gente está aqui para somar, né? E mais uma vez, obrigado, Giovanni, obrigado, Cida. Muito obrigado. Pode colocar. Eu queria também deixar aqui. A gente fala muito, eu e a Adriana. Até teve outra lá, pessoal. A gente tem muito projeto junto. A gente meio doido, tá? Vem aqui na mente e acaba falando. Vamos fazer uma proposta para o futuro aqui, a gente fala também sobre a nomofobia. Fala um pouquinho o que é nomofobia. Que às vezes as pessoas acham que ele está falando sobre homofobia. Não é homofobia não, tá? É nomofobia. No caso, nomobilifobia. São as pessoas muito fissuradas na tecnologia. Se você tirar aquele aparelho dela, ela solta. E eu tive uma experiência na escola que uma aluna tentou me bater. Nossa. Então, assim, é um termo interessante da gente estar também abordando. Futuramente vamos estar falando sobre nomofobia. Já estou pegando um gostinho de fazer live, hein? É verdade, gente. Obrigado, Duda. Participe sempre. Elaine, Giovanni, Cida, minha amiga Beth, Luiz Silva, muito prazer de você estar aqui com a gente na live. Agradeço a todos, Kátia, Dona Marlene, Kátia Azevedo,
E pela paciência, né, em me escutar, né? Tem aqui Elisângela, Oliver, que é tão pequenininha, eu tô sem óculos, mas eu tô vendo a carinha de todo mundo que tá aqui. E vamos lutar pela igualdade para todos, né? Fora bullying. Bullying não existe mais. Nós queremos paz, tanto para os nossos filhos como para o filho de vocês. Tá ok? Beijo e tenha um dia abençoado todos. Um abraço aí, pessoal. Tchau. Vem, criança, dá tchau. Vem, Lu, dá tchau. Oi. Bernardo! Vem, Luísa, vem cá. Vem cá, dá tchau, Lu. Ih, tá difícil essa Luísa. Luísa Não, tem que olhar aqui na tá câmera. Olha lá, aqui, ó. Dá tchau. Tchau. Tchau, Luísa, vai. Isso aí. Esses são a nossa razão, a nossa verdadeira motivação para estar lutando contra o preconceito, contra o bullying e lutando por um mundo melhor para a pessoa com deficiência, para que eles tenham visibilidade e tenham uma vida digna. É esse o nosso projeto. Obrigado a todos mais uma vez. Só falar uma coisa aqui interessante também. Adriano. Eu tô atrapalhando ela sempre, é só assim mesmo, tá, gente? Já tô pegando um gostinho, daqui a pouco você vai tirando assim. Se vocês quiserem, eu e Sheila, fazer uma palestra na escola dos seus filhos, entre em contato com a Sheila, isso seria interessante. Fazer um trabalho com a direção. Exatamente. Aí se quiserem, pode estar entrando em contato com a gente. Dupla dinâmica. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Sheila Barbosa, sou psicóloga e hoje a nossa live está um pouco diferente, tá nesse horário da manhã, né, 10 horas da manhã, porque hoje nós vamos fazer uma live ao vivo, juntamente aqui com o professor Adriano, psicopedagogo. A gente vai estar falando sobre bullying, né, o bullying que assusta tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes. Hoje é esse o nosso tema, cultura do bullying. Não! Eu quero paz. Para isso nós vamos estar recebendo aqui o nosso professor Adriano. Bom dia, pessoal. Fonte, que ele vai estar falando sobre essa cultura do bullying. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? O que a gente pode estar fazendo para estar acrescentando nas escolas municipais, estaduais, em relação ao bullying? Como preparar, né, a sociedade para isso? As crianças que sofrem bullying, como elas se sentem? E para isso nós vamos estar recebendo aqui o nosso professor e amigo Adriano Fontes. Bom dia, Adriana Malta, que já entrou aí para assistir nossa live. Bom dia, Adriano. Andréia Malta, seja bem-vinda, querida. Bom dia. A Andréia, irmã da Adriana Malta, é professora. A responsabilidade, hein? Gemima também, olha só, turma boa. Gemima é professora. Eu vou tentar passar alguma coisa aqui que a gente assim, acredita, né, saber que é muita informação, muita coisa, e não adianta a gente falar do bullying em si antes de a gente abordar, né, a questão de quem sistematizou o termo bullying. Por que bullying? Eu já escutei muito falar, até na época que eu estava lá trabalhando. Sim, a gente vai estar falando sobre isso, mas primeiramente eu gostaria que o Adriano ele se apresentasse. Meu Deus. A gente é muito amigo, então a live vai ser bem descontraída. Eu sou uma pessoa muito tímida, tá, gente? Então assim, não esquenta não, tá? Vai ter hora que vou atropelar um pouco, a Sheila vai dar, pera aí, rapaz, vai devagar, hein? Pode falar, Adriano. Sou Adriano Fontes. O que você quer de mim? Tudo mesmo? Toda informação? Vou ficar lá de toda só aqui só informação, gente. Tá. Adriano... Brincando, é que é pra descontrair um pouco. Adriano Fontes, você é o pai do Bernardo. Isso aí, sou pai do Bernardo. Ele está dentro do espectro do autismo, só que assim, eu venho conversando com a Sheila com relação a isso. Não é a deficiência que vai fazer que meu filho seja alguém. Ele é Bernardo. É um ser humano como outro qualquer. Sou pai do Bernardo, sou formado em História. Fiz alguns cursos na área por conta dele. Hoje eu sou psicopedagogo. E em breve, neuropsicopedagogo. Porque indiretamente ele me influenciou, porque eu queria... eu tenho um filho especial. E como é que eu vou, pai, como é que eu vou lidar com esse filho que tem essa deficiência? Então eu procurei me especializar numa área que eu pudesse estar ajudando ele em casa. E não só ter que pagar terapeuta para poder estar fazendo esse tipo de serviço. Eu sou um tipo de pessoa que eu quero